Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos os corações, que possamos estar todos aí muito bem, felizes com os nossos familiares, né? E que possamos sentir essa bênção, né, do Mestre Jesus nos envolvendo, nos amparando, para que possamos ter a compreensão necessária à lição da noite de hoje, assim como, no meu caso, a boa intuição, né, que os bons espíritos possam nos ajudar a passar a mensagem da noite de hoje. Então, nos coube hoje falar sobre o capítulo 9, item 7, que foi ditado por um espírito amigo em Havre, 1862. A paciência. Então, esse querido amigo, né, que falou sobre a paciência em 1862, é um tema que talvez a gente não pudesse falar mais atual, né, que esse impossível nos dias de hoje, né? Então, a paciência. Então, nos coube falar sobre a paciência e foi um desafio muito grande, porque é muito complicado você falar de algo que você não faz, né? Então, a gente sempre brinca com muita propriedade que a gente sempre estuda uma lição, primeiramente para nós, né? Então, eu estou muito grata de ter tido a oportunidade de poder falar sobre esse tema tão desafiador para nós nos dias de hoje, né? Mais do que nunca. Então, assim, esse amigo querido, ele conta para nós que Deus nos enviou pessoas desafiadoras, situações desafiadoras, para que nós pudéssemos, ao longo da nossa vida inteira, exercitar o perdão e exercitar a paciência, assim como muitas outras virtudes. E é muito difícil, né, para nós exercitarmos tanto o perdão quanto, por exemplo, a paciência, a tolerância, a resignação. Então, são virtudes que nós encarnados, né, aqui moradores do planeta Terra, ainda espíritos inferiores, temos muita dificuldade de colocarmos em prática. Nós espíritas temos a oportunidade de estudarmos, né, as lições do Mestre Jesus e lemos tantas obras tão maravilhosas, né, que nos mostram, que nos provam e nos comprovam que Jesus estava e está correto, que é o nosso maior modelo e deixou tudo para a gente seguir. Mas como é difícil seguir, né? Mas não é impossível. Então, esse irmão, esse espírito amigo que fala sobre a paciência, ele nos diz o seguinte, que a dor é uma grande bênção que Deus envia aos seus eleitos. E por isso, talvez, a paciência seja tão difícil de ser exercida por nós, porque a gente não consegue achar a dor uma coisa, puxa, que presente, que bênção. A gente pode até ler isso, mas na hora que a dor pega a nossa vida, né? Seja ela a dor física, a dor moral, seja que dor a gente está passando, a gente quer mais é se livrar dessa dor. E quando a gente quer se livrar dessa dor, aí é que tá, a gente não tem paciência, a gente quer que aquilo seja eliminado da nossa vida o mais rápido possível, né? Então, assim, pessoas difíceis, situações difíceis nos causam uma dor, né? E essa dor, seja uma mágoa, uma tristeza, uma dor física, seja qual tipo de dor for, a gente quer tirar da nossa frente o mais rápido possível. E aí é que tá o grande segredo, né? Deus coloca essas situações na nossa vida para que a gente possa exercitar o perdão, para que a gente possa exercitar a paciência e para que a gente possa exercitar muitas outras virtudes. Porque assim, seria muito fácil falar, eu sou paciente, mas não me acontece nada para que eu possa ver se eu sou mesmo paciente ou exercitar minha paciência. Então, é aí que tá o grande segredo da vida, né? Onde Deus nos impõe situações, nos impõe
lições para que a gente possa realmente aprender. E hoje, mais do que nunca, o planeta inteiro, né? A humanidade está sendo colocada à prova, né? E o que nós conseguimos ver com tudo isso? Então, assim, as pessoas difíceis na nossa vida, elas são como elas pessoas difíceis ou situações difíceis, então parentes, chefe, amigos, situações mais complicadas nos causam como se fossem alfinetadas e a gente não quer aquela situação, a gente não quer aquilo, a gente quer sempre ter razão, né? Então a gente não admite, nosso orgulho não permite que a gente considere que estejamos equivocados num primeiro momento, então nosso orgulho, nosso egoísmo faz com que a gente queira estar certo. E se a gente está certo, eu não quero sentir dor e eu vou lutar contra isso. Então a gente sendo resistente a algumas coisas que não podem ser mudadas, fazem com que a gente sofra um pouco mais. Então, ter a consciência, né, ter a oportunidade de estudar aí os desígnios, todo o legado que Deus enviando Jesus e Jesus mostrando para a gente, nos ensinou, é muito importante a gente entender que nada acontece sem que Deus permita, que nada acontece por acaso, né? E que a gente, mais do que tudo, tudo passa, né? Então, se é uma situação muito difícil, a gente também não pode confundir a paciência com não fazer nada, né? Não é essa situação. Então, por exemplo, a gente tem aí um parente passando por uma situação difícil, uma doença, ou nós mesmos, né? Passando por uma doença, uma enfermidade. Então, a gente vai atrás de um médico, a gente vai atrás da medicação, a gente vai fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que a gente possa melhorar a nossa situação ou a situação de um parente. Então, a gente está ativo, mas ao mesmo tempo a gente não pode se revoltar e saber que aquilo acontece por um desígnio de Deus, que a gente está fazendo tudo o que tiver ao nosso alcance para melhorar aquela situação, mas ao mesmo tempo sem uma revolta, com a consciência, com a paciência, né, de esperar aquilo passar, porque tudo passa, né? O que mais que esse amigo querido falou pra gente? Então ele falou que a dor é uma bênção e a gente não consegue aceitar isso. A gente pode até ler isso na teoria, nos livros e achar isso muito lindo, mas na hora que acontece conosco a gente não gosta não. E quer que isso seja extinto, exterminado o quanto antes. E aí a gente não tem paciência. É justamente aí um exercício. Então, à medida que a gente entende o que está acontecendo, tem a convicção de que Deus, né, nada acontece sem que Deus permita. Tem a certeza de que Jesus está no comando do nosso planeta e direcionando as nossas vidas, né, da melhor forma possível. Quando a gente tem a certeza de tudo isso, o que a gente vai fazer? O que tiver ao nosso alcance para minimizar as dores, para melhorar a condição, mas pacientes, né? Sabendo que tudo vai passar. E mais ainda, nesse momento, né, que a gente está vivendo, talvez o maior desafio para todo mundo seja esse isolamento, né? Então todo mundo está tendo que conviver com os seus familiares, né? Todo o dia todo, todos os dias, e é um desafio muito grande, né? É um desafio, primeiro porque nossa família é sempre o nosso desafio, né? É sempre um exercício muito grande para a gente sabe disso. Nós espíritas já lemos muitas obras que mostram a importância da família no sentido de aprendizado, né? No sentido de perdão e tantas virtudes que a gente tem de desenvolver. Então, Deus faz isso já pensando na nossa evolução, né? Que a gente precisa aí estar com os nossos, muitas vezes, afetos e desafetos juntos para que a gente possa evoluir. Então, mais do que nunca, as pessoas estão tendo de se reinventar, né? Então, estão tendo que trabalhar de uma forma talvez criativa, diferente, estão tendo que olhar para suas crianças, então muitas vezes pais que saíam de manhã só voltavam à noite agora estão tendo que trabalhar todo momento dentro de casa, então sim, estão tendo que parar para analisar e criar situações, né, para que possam manter os seus filhos aí
entretidos, enfim. Então, assim, é um desafio, né? Além de ter que ter realmente uma paciência. Então, assim, é um momento de maior exercício da paciência que a gente tem agora, né? Talvez nunca tivemos uma prova tão generalizada, né, para a humanidade toda como estamos tendo agora. Muitas pessoas sem sair das suas casas, tendo de conviver com os seus de uma forma tolerante, de uma forma paciente. Então está sendo um desafio para todo mundo. Então isso é uma grande oportunidade, né? Uma oportunidade de exercitar a paciência. Então a gente, assim, claro que a gente pede, Pai, né, nos dê paciência, mas ele nunca vai dar a paciência. Ele vai dar situações onde nós possamos desenvolver a paciência, né? E o que Jesus também nos ensinou e deixou aí exemplos, muitos exemplos, que a nossa vida é a vida futura, né? Que a gente está aqui num aprendizado muito importante, a gente tem que focar no presente para desenvolver, para ter a recompensa futura. E quando a gente tem essa certeza de que Deus, tudo que acontece, está sob a orientação divina, está sob o gerenciamento de Jesus, e que nada acontece por acaso, a gente passa a ter uma tranquilidade. Então, isso nos ajuda a ter paciência. E assim, a paciência é caridade. Então, assim, a caridade material é a mais simples de todas. E a gente está vendo, graças a Deus, né, muitos exemplos nesse momento de isolamento de caridade material, né? Muita gente saindo, empresas, pessoas ajudando muitos, né? Ajudando outros que perderam seus empregos, perderam suas rendas, então isso é uma forma muito bonita. Só que a caridade material das caridades é talvez a mais simples, a mais difícil é a paciência. Então, você ser paciente com alguém é também caridade e realmente é difícil. E a gente tem que lembrar, muitas vezes, que nós somos os espetos, né, vamos dizer assim, os espetos de alguém, né, onde a gente pode ser a situação complicadora, a gente inferniza alguém, a gente chateia, magoa, enfim, então a gente também tem que refletir no sentido de que não são todas as pessoas, né, eu tenho que ter paciência com os outros, mas eu tenho que refletir sobre as minhas atitudes para que eu também não seja pedra no sapato de alguém, né? Então, esse é um grande desafio no momento de hoje, mais do que nunca, né? E esse irmão querido, né, que fala sobre a paciência, onde a gente tirou esses dados, né, do Evangelho, ele diz no finalzinho assim: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e a fortalecer-vos para o futuro. Então, o que aqui estava dizendo? O Cristo veio, mostrou para a gente o exemplo de todas as virtudes, todas, inclusive a paciência. Passou situações que de forma alguma merecia, mas nos mostrou como agir. E aí está dizendo assim que a gente tem muito que espiar, a gente tem muitas situações que a gente precisa recuperar, melhorar, situações que a gente precisa consertar de erros que nós tivemos muito graves no passado. Então que a gente tem que agradecer essas oportunidades todas que nos acontecem, tendo a convicção de que é para o nosso bem, né? E aí ele termina dizendo o seguinte: sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, o que a gente entende disso tudo? Ser paciente é seguir o Cristo. Ser paciente é ser cristão. Então, que possamos todos, nesse momento onde estamos sendo postos à prova, que possamos exercitar a paciência, pedir sim ao nosso mentor querido amigo, a Jesus, nosso mestre, que nos dê força, que nos dê o caminho, que nos dê a melhor ação, né? A gente sim tem que
aproveitar dessa grandiosa maneira de comunicação com o nosso Pai amado, que é a oração, e pedir, sim, diretrizes, né, de como fazer, né, do que fazer, de como fazer melhor, mas que possamos entender que a paciência é sinônimo de sermos cristãos, então a gente precisa ser paciente. Que Jesus esteja com todos nós, nos auxiliando a exercitarmos essa paciência, a tentarmos fazer essa introspecção, de nos conhecermos mais, de nos melhorarmos a cada dia e que possamos ter a certeza absoluta que tudo passa. Que Jesus esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Que o Mestre envolva cada coração na noite de hoje. Fiquem com Deus, fiquem em paz.